Fala, fiote, é regência. Você viu, né, Gustavo? Um tanto de coisa que estavam pedindo. Quem quer tudo, quer nada. Os indecisos. Aí fica para o professor decidir. E o que o professor decidiu? Joga na tela para mim, Gustavo. Toma. Questões. Eu não estou com muita paciência. O processo de formação de palavras já atendia ao que o menino pediu. Na morfologia, nós temos 3 situações: estrutura, classe, formação. Bacana? No processo de formação de palavra, tá? No processo de formação de palavra, nós temos alguns aqui, e o processo de formação de palavra, ele se dá pelo radical da palavra. Veja bem. Então, o radical, ele fica aqui, ó. Radical é a base de formação da palavra. Veja bem. Se você adiciona um afixo aqui, ó, afixo depois do radical, ele vai chamar sufixo. Se você adiciona um afixo antes da palavra, ele vai chamar prefixo. Um radical que recebe só o prefixo, a formação é prefixal. Quando o radical recebe só o sufixo, a formação foi sufixal. Existe a derivação chamada parassintética, tá? Vamos lá. O que é uma variação parassintética? Colocação de prefixo
e sufixo ao mesmo tempo na palavra. Situação. Fala, Gleici. Tá chegando, hein? Veja bem. Sem poder retirar um ou outro. Vamos então. Como que faz? Como faz esse processo aqui para ficar maravilhoso? Veja bem. O que seria então um processo de parasintético? Um processo de formação, derivação parasintética. Nós temos aqui noite. A palavra anoitecer. Noite. Nós temos isso aqui, ó. Anoitecer. Este A é prefixo, este ser é sufixo. Veja bem, o radical recebeu o sufixo e prefixo ao mesmo tempo. Se você retirar um dos dois, se eu retirar o prefixo A aqui, existe a palavra noitecer? Não existe. Não é verdade? A palavra precisa do prefixo A. Se eu tirar o sufixo C, à noite, existe a palavra? Não. Isso quer dizer que esta palavra foi formada por um processo de derivação que recebeu sufixo e prefixo ao mesmo tempo e não posso retirar uma. Aqui eu dei essa volta para explicar o quê? A palavra docusérie é formada a partir de qual derivação? Será que eu tenho um prefixo e um sufixo ali? Não vejo. Vamos para outras situações? Veja bem. O que é um processo formado por aglutinação? Quando duas palavras formam uma, mas uma das palavras perde letras. O que é aglutinação? Aglutinação. O que é um processo formado por aglutinação? Aglutinação é quando duas palavras formam uma, ou seja, dois radicais formam uma palavra, tá? Sendo que uma das palavras, quando está sendo formada, perde. Por exemplo, o que seria uma aglutinação? A palavra plano mais a palavra alto. Quando eu formo aqui, fica assim, ó. Planalto. A palavra planalto, ela vai ser aglutinação porque eu juntei duas palavras, formei uma. Mas viu que na formação a palavra plano perdeu a letra O? O que é aglutinação? Eu juntar duas palavras, mas uma das palavras pode perder letras. Será que acontece isso em docusérie? Série eu já tenho. É uma palavra inteira. O que seria essa derivação aí, essa formação na número 1? Vamos concordar que nosso gabarito tem que ser a letra D?
Formação por aglutinação. Aglutinação é quando juntam duas palavras e uma perde letra. Bacana? Número 2. Vamos para 2. No trecho, a luta de Dona Pureza a tornou um símbolo do combate ao trabalho escravo contemporâneo. E agora a história dela chega aos cinemas sendo interpretada pela atriz Dira Piz. Podemos considerar que a oração destacada é uma oração. Veja bem, a oração destacada está em negrito. Qual palavra que está aqui introduzindo? A palavra e. A palavra e é uma conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa o quê? Aditiva, não é isso? Bacana demais. Então, se é uma conjunção coordenativa aditiva, eu não tenho que ficar lendo tudo isso. Eu só tenho que fazer o quê? Qual palavra, fiote? Qual palavra, Ferreira? Letra A, não é? Então, veja bem, se a oração em destaque é introduzida pelo E, o E é uma conjunção aditiva, né? Veja bem, e, mas também, são todas aditivas, tá bom? Tá lá na oração coordenada, conjunções coordenadas aditivas. Conjunção coordenadas aditivas. Maravilha. Show de bola. 3. Na frase, o doce som da sua voz me encantava. Teve gente pedindo aí, é um documentário, tipo um documentário em série, tá? O doce som da sua voz, peraí, doce, nós temos uma questão do paladar. Som, nós temos uma questão de audição. Maravilha. O que é o doce som da sua voz? Há uma mistura dos sentidos. Doce é paladar, som, voz. Quando ele fala voz, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre uma mistura de sentidos, tá? Então tem que tomar cuidado, porque antítese é oposição, metáfora, substituição, comparativa, metonímia, substituição, de parte pelo todo, sinestesia é a mistura de sentidos. Letra E. Show de bola. Assinale a alternativa em que há quebra de paralelismo semântico. Semântico, quando a gente fala sobre semântico, nós estamos falando sobre sentido. A quebra de um paralelismo de sentido. Qual que é a alternativa em que há quebra de paralelismo de sentido? Acordei, tomei café, fui para a faculdade e estudei o dia inteiro. Reparem na gradação. Acordei, eu tomei café, eu fui para a faculdade e eu estudei o dia inteiro. O dentista pediu que a secretária o informasse o dentista
sobre o próximo paciente. Letra C. Carolina gosta de futebol. Olha só, Carolina gosta de futebol. O que mais Carolina gosta? Carolina gosta de futebol, vôlei e patinação. Carolina gosta de futebol, gosta de vôlei, gosta de patinação. Nós temos o mesmo equilíbrio de sentido aqui, tá? Alice gosta de comida japonesa e de dançar. Viu que as ações aqui são as mesmas? Aqui, ó, Alice gosta de comida japonesa, não há uma sequência no sentido que vem, tá? Aqui não houve uma sequência. Carolina gosta de comida japonesa e de dançar. Não houve uma continuidade no sentido. Veja bem, Carolina gosta de futebol, vôlei e patinação. Tudo dentro do esporte. O dentista pediu à secretária que o informasse sobre o próximo paciente. Então ele já estava atendendo um. Eu acordei, tomei café, fui para a faculdade, estudei. Tudo se referindo à mesma pessoa. Aí aqui, dançar. Gosta de comida japonesa e dançar. Ações diferentes, né? Então, nós temos a quebra de um paralelismo semântico na letra D. Tá bom? Não houve uma continuidade de raciocínio. Bacana? Leia o fragmento. Vamos ler o comando de questão. Segundo esse fragmento, ter a mente humana ter a mente humana consciente é. Será que nós precisamos ler isso aqui, gente? Será que a gente não precisa do senso comum, não? Ter a mente humana consciente. Ter a mente humana consciente é. Eu vou tentar fazer sem ler o fragmento. Não ter percepção do tempo e do espaço. Isso é ter consciência? Não ter percepção? Não. Também estar inconsciente, ter a mente humana consciente também é estar inconsciente? Ter a mente humana é ter percepção de meios de transporte? Não, pelo amor de Deus. Ter a mente humana consciente é desaparecer entre os domínios mentais? Perder os domínios mentais? Por eliminação. Realmente, se vocês precisariam ler o texto, eu acredito que não. Projetar elementos entre o real e o imaginário. Projetar. Eu estou projetando elementos, por mais que seja entre o real e o imaginário, mas projetar elementos. Por eliminação, aqui eu já meteria essa E aqui, tá? Qual dos grupos de palavras abaixo apresenta todas as palavras grafadas corretamente segundo a ortografia oficial da língua portuguesa? Eu digo sucinto ou sucinto? É sucinto? Eu digo ceboso? Eu digo sacolejo? Não. Não é sucinto, como muitas pessoas falam. É sucinto. Ceboso com Z? Não. Sacolejo? Também não. É sacolejo. Aqui, ó. Sucinto tá ok, ceboso tá ok, sacolejo tá ok. De cara eu já vou marcar a letra A aqui, tá? De cara sem titubear.
Aqui eu já marco letra A. Sucção, dá uma olhada se é cedilha. Cirurgia, supetão, usina. Misericórdia. Cavaca da letra A, né, Ana? Ô, Ana Júlia. Ô, Ana Júlia. Júlia. Uou, uou, uou. Vamos lá. Vamos ver o comando. O comando da questão. Tendo em vista sua relação com o verbo comentar, como se classifica sintaticamente o período composto sublinhado no excerto abaixo? Este aqui, né? Já está destacadinho. Vamos meter a tinta nele para destacar mais ainda. Isto. O quadrinista comentou que a DC fez algo nesse longa que não é costume da Marvel. Pera aí. Comentou. Comentou o quê? Quem comenta, comenta o quê? Né? Quem comenta, comenta o quê, fiote? Vamos lá. Aqui nós vamos ter que olhar o verbo comentar. Pera aí. Tá fácil, hein? Comentar é o verbo. O quadrinista comentou. Se encerrar a oração aqui, faz sentido? Comentou, não. Quem comenta, comenta algo. Então, veja bem, fiote. Essa oração terminou com um verbo transitivo. O que está completando esse verbo transitivo? Que a DC fez algo nesse longa que não é costume da Marvel. Ah, peraí. Que, este que é uma conjunção subordinativa integrante. Maravilha. Não tem preposição. Então, isso aqui, olha, está completando o verbo transitivo. Eu tenho o verbo transitivo e o que completa um verbo transitivo é o objeto direto ou objeto indireto. No caso aqui, olha, está sem preposição. Sem preposição. Aqui é com preposição. Então, peraí, eu tenho um objeto direto aqui, ó. Letra B. Oração subordinada, objetiva direta. Toda vez que a oração principal terminar com... Toda vez que uma oração principal terminar com verbo transitivo, que é o caso daquela questão ali, comentou, quem comenta, comenta algo. Toda vez que a oração principal terminar com verbo transitivo, a segunda oração, ela só pode ser objetiva direta ou objetiva indireta, dependendo da existência ou não da preposição. Oito. O conectivo... Eu já vou no comando de questão aqui, fiote, olha. Eu não leio tudo isso, não. Eu sou concurseiro preguiçoso. O conectivo em destaque
No entanto. Não pode ser, olha, não pode ser substituído sob a pena de se alterar o sentido enunciado por não pode. No entanto, não pode ser substituído. Este no entanto, ela é adversativo. Não é? Veja bem, eu gosto de você, no entanto, não vou continuar com você. Eu gosto de você, mas não vou continuar com você. Eu gosto de você, contudo, não vou continuar com você. Gosto de você, porém, não vou continuar com você. Gosto de você, entretanto, não vou continuar com você. Veja bem, contudo, adversativo, todavia, adversativo, adversativo substitui adversativo. Entretanto, adversativo, porém, adversativo. Portanto, é conclusivo. Então, um conclusivo não substitui um adversativo. Por isso que o nosso gabarito aqui é a letra E. Letra E. 9. Falamos de futebol. Vamos lá. Como se classifica o sujeito gramatical da oração? Falamos de futebol. Espera aí. É um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Sujeito elíptico é aquele que não aparece na oração, mas é possível saber quem é. Sujeito indeterminado, peraí, vamos colocar sujeito inexistente, verbos impessoais, a saber, fenômenos da natureza. Por exemplo, sujeito indeterminado, nós temos terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais a partícula C. Falamos de futebol. Falamos de futebol, falamos quem? Nós falamos de futebol. O nós apareceu? Não, Ferreira. Falamos de futebol quem? Nós falamos de futebol. O nós não apareceu escrito. Se não apareceu, esse nós está o quê? Oculto. Oculto é a mesma coisa de elíptico. Nosso gabarito é a letra C. Isso, Pacheco. A concordância é um processo sintático segundo o qual certas palavras se acomodam na sua forma às palavras de que dependem. Essa acomodação formal se chama flexão, que se dá quanto a gênero e número nos adjetivos, nomes ou pronomes, números e pessoas nos verbos. Marque abaixo o processo sintático de concordância. O que é a concordância? Nos verbos, nos adjetivos, nomes ou pronomes. Concordância nominal e verbal. Quando as palavras se encaixam para se adaptarem a outras palavras que trabalham com ela. Vamos lá?
Ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. O uso de sinais gráficos que destacam vogais tônicas abertas ou fechadas, processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação, esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais funções. Compreendendo o que é ortografia, marque o campo abaixo onde está inserida dentro da língua portuguesa. A ortografia está inserida em qual estudo? Mesofor? Completude, sintaxe? Não. Fonologia, ótica e atenção? Não. Morfologia, sintaxe e fonologia. Morfologia, ok. Fonologia, discrepância, não. Sintaxe, ok. Fonologia, ok. Ótica, não. Letra C. A ortografia tem a base na morfologia, na sintaxe e na ortografia. 12. O estudo morfológico da língua portuguesa considera que as palavras podem ser analisadas e catalogadas em classes de palavras ou em classes gramaticais. Marque abaixo a alternativa que apresenta 3 classes de gramaticais da língua portuguesa. 3 classes. Preposição é uma classe? Preposição é uma classe? É. Invariável ainda. Conjunção é uma classe? É. Artigo é uma classe? Ok. Substantivo é uma classe? Ok. Adjetivo é uma classe? Ok. Intuição é uma classe? Não. Introspecção é uma classe? Não. Numerólogo é uma classe? Não. Numeral é, conjunção é, percepção não é. Gabarito A. Assinale a alternativa que completa corretamente a seguinte frase. Alguns dias. Faz ou fazem? Alguns dias. Vamos lá. Alguns dias é igual tempo decorrido. Então, verbo fazer, quando fala sobre tempo decorrido, é igual a singular. Quer dizer, faz. Então não pode ser não pode ser a A, não pode ser a B. Aqui tem que ser faz. Faz alguns dias que foi publicado o edital do concurso público daquela prefeitura. Muitos candidatas. Verbo haver, no sentido de existir, é igual a singular. Havia. Então aqui, havia. Mas existem poucas vagas. Letra E é o nosso gabarito. O verbo existir é variável. Verbo haver, no sentido de existir, é invariável. Letra E. 14. Releia o trecho. Mando este ofício à fava. Mando este ofício à fava. No contexto que se encontra, apresente o seguinte significado. O que é mandar a fava? Aceitar outra decisão, querer voltar atrás,
desejar que algo se afaste, arrepender do que fez, desistir de tudo. Quando manda a fava, é mandar que se afaste. Vai a fava, vai. Letra C, ué. Ditado popular. Pacheco. Alguma hipótese do verbo haver irá flexionar, o professor? Existe. Cola na aula amanhã, tá? Eu preciso. Oxi. Oxi. Absurdo. Vamos lá, 15. Nós estamos na lombeira, hein? Vamos lá, fazer a letra aqui, a número 15. Com base no texto, é a nossa assertiva, né? Com base no texto, marque a opção que apresenta apenas afirmativas corretas. Pego na pena com bastante medo, estarei falando francês ou português? O Sir Dir Castro Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe pertencem, indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. E se descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem foros de cidade, mando este ofício à fava e passo a falar por gestos. Machado de Assis. O narrador defende a língua portuguesa. Hoje 15, tá? O português defende a língua portuguesa? Defende. O latinista brasileiro cria neologismos? O latinista brasileiro, o que ele fez? Começou uma série de neologismos? Sim. Então, se a 1 está certa, a B não pode ser? A E não pode ser também, não. A E não pode ser. O narrador pretende falar e escrever a própria língua. Nossa Deus, isso aqui tá de graça, velho. Dá até vergonha. Opa. Essa aqui tá de graça. 4. O Sir Castro Lopes quer acabar com as frases portuguesas. Misericórdia. Ah, de graça essa aqui, tá? Essa aqui veio de... Nossa, Deus do céu. Veio de graça. De graça, de graça, de graça. Vamos lá. Eu tô devendo uma explicação pro... Tá aqui. Verbo haver no plural. Acho que perguntou, né? Pacheco, alguma hipótese do verbo haver, que o verbo haver irá flexionar? Sim. Quando o verbo haver possuir o sentido, tá? Aí você vai olhar aqui muita questão da semântica, quando ele possui o sentido de
ter. Tá? Não de existir. O verbo haver pode ter o sentido de ter. Quando ele tiver o sentido de ter, ele vai flexionar. Tá? Aí, neste caso, ele vai flexionar com o termo, né, exigido dele. Tá? Vou colocar um exemplo. Fica estranho, tá? Houveram de acontecer, houveram de acontecer mudanças. É a mesma coisa, eu falo assim, ó, teve de acontecer mudanças. Tá? Toda vez que tiver, aí o verbo haver no sentido de ter, aí ele vai flexionar, tá? No sentido, quando o verbo haver tiver o sentido de existir, aí não flexiona. É mais fácil assim, ó. Eles tiveram de sair. Eles o quê? Houveram de sair. Bacana? Show de bola. R10. Estou estudando para PMMG. Acha que assistir às lives da Guarda Municipal de Serra eu vou encontrar conteúdos parecidos? Sim. Com a PMMG? Sim. Foi uma pergunta. Meu teclado está sem interrogação. Desculpa. Não tem que pedir desculpa por nada, fiote. Sua fala, sua afirmação, sua pergunta, com ou sem ponto de interrogação, sempre será bem-vinda, tá? Sim. Ajuda. Ajuda porque o português ele vai ser comum, tá? Para tudo. Então, assim, não deixa de ser importante, não. Bacana demais. Ó, pessoas, como é que é? Podemos ir descansar? Não podemos? Vamos para lá, vamos para cá? O que vai acontecer? Hã? Acho que podemos, né? Faz parte. Vamos lá? Jogando aqui. Tá na hora. Vamos embora. Pra casa. Comer, deitar e cochilar. Hoje cedo estava voltando na aula de literatura, bacana. Camila Leão continua. Professor, escreve uma frase de exemplo de cada tipo de verbo que você corrigiu. Quê? Escreve uma frase de exemplo de cada tipo de verbo lá na questão que você corrigiu. Misericórdia, meu filho. Você tá fazendo nada. Amanhã. Eu preciso estar vivo amanhã, gente. Bacana. Deixa eu ver aqui. O que eu não faço por vocês, fiotes? Sujeito? Nossa, Deus do céu. Esse menino tá fazendo eu voltar lá. Daqui a pouco quer o danado. Vamos lá. Escrever. Cansado? Tu é morto. Cansado eu tava quando eu acordei, nego. Não. Escrever com cada um. Tá bom, filho.
Jeito simples. Deixa eu ver seu nome, vou usar só seu nome. O professor está desanimado. Desanimado, minha filha. Esse povo, Gustavo, pensa que a gente é capeta. Vamos lá? Qual que é o nome do menino? Bruno. Bruno. Eu vou colocar assim, ó, Bruno. Bruno. Bruno será aprovado no concurso. Quem será aprovado no concurso, Bruno? Só tem um núcleo. Também acho bem desanimado. Vocês estão confundindo, né? Vocês estão confundindo. Eu corrigi 100 questões no sábado, vocês estão falando que eu estou desanimado? Clube Branca de Neve, gostei muito das suas aulas. Obrigado, Clube Branca de Neve. O Bruno será aprovado no concurso. Bacana. Período composto. Sujeito composto. Bruno e Eduarda estudam para concurso. Elíptico. Comprei um carro novo. Quem comprei, Bruno? Eu. Mas a palavra eu não tem ali. Né? Indeterminado. Salve-se quem puder. Sujeito inexistente. Choveu muito ontem à noite. Bacana. Faz mais 100 questões no próximo sábado que o cansaço passa. Essa aí eu não aguentei não, Rico. É rir pra não chorar. Sábado eu estarei lá no Espírito Santo, minha querida. Na beira do mar do amor, na beira do mar. A Regiane Oliveira falando pra gente fazer mais 100 questões. Se não desse processo, Ela escutar, né? ela ia escutar. Ela ia ver também, né? Ia escutar e ia ver. Até eu entro nele. Se não desse um processo lascado, essa Regiane ia escutar uma coisa, ia ver. Professor, fale sobre pronome date com amanhã, por gentileza. Muito obrigado pela explicação, ficou muito mais claro agora. Ô, meu filho, tamo junto aí. Falar a verdade pra você que eu não fiz de boa vontade, não. Eu fiz aqui mergulhar na preguiça. Quando você me pediu, eu fiquei até triste. Mas eu fiz. Fiz porque tem que fazer. Tá danado, velho. Mas é isso aí, né? Show de bola ou não? Mais 15 R10, por favor. Oh, meu Deus do céu, gente. Já cantava o Falcão? Pode terminar, o Gustavo. O Falcão cantava assim: I'm not dog, no. Traduzindo nosso bom português: eu não sou cachorro, não. Pra vocês eu vou escrever assim, ó: eu não sou capeta, não. Bacana? Fecha a live logo antes que alguém pede mais alguma coisa. Estão querendo pedir tudo. Cuidado. Papai Noel, moço. Ué. Não, do jeito que eles estão me tratando, nem Papai Noel, não é a rena do Papai Noel. Cuidado com a areia no bumbum na praia da costa, hein? Crê em Deus Pai, filho. Não senta naquela. Mas parece que nós vamos pra Jacaraípe, né? Elíptico é o mesmo que oculto? Sim. Elíptico é a mesma coisa que o culto. Bacana? Jailton, olha.
Pacheco, cuidado com a areia no bumbum na praia da costa. Você tá muito preocupado, Pacheco, com o meu bumbum, hein? Não tô entendendo essa preocupação que você tá com o meu bumbum, não, hein? Realmente. Entendi. Obrigado pelo seu conselho. Muito obrigado. Mas você tá numa preocupação com o meu traseiro, com a minha parte de trás, que eu não tô entendendo, hein? I'm not capeta, no. Bacana demais. É isso aí, gente. Prazer ter estado com vocês. Show de bola. E é isso aí. Muito obrigado. Excelente noite para todos vocês. Beijo. Fiquem todos com Deus. E ô, Gustavo, fecha a conta e passa a régua, porque você sabe. Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles e eu fui.